vai nos trazer essa palavra. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma vez estarmos na tua presença, Senhor, aqui. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos nessa live agora, Senhor, com esses homens aqui, Senhor, que dispuseram esse tempo aqui, Senhor, para poder ouvir a tua palavra, Senhor, para ouvir a tua voz. Que o Senhor esteja, Senhor, tocando, Senhor, o nosso coração agora, Senhor. Que nós possamos ser cheios de Ti, ó Pai, através da vida do Fábio, Senhor, que vai estar trazendo essa palavra agora, Senhor, o seu testemunho. Que, Senhor, através desse testemunho, Senhor, vidas possam ser transformadas, Senhor, possam ser impactadas aqui, Senhor. Sai daí, Que eu possa, filho. Senhor, também estar sentindo, Para com todos isso, é nós pecado. possamos estar sentindo a Tua presença, Senhor. Que nós possamos, Senhor, sair realmente daqui, não como entramos aqui nessa live, mas realmente totalmente com o coração cheio de Ti, Senhor. Por isso nós choramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Fabião. Tá Amém. Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite, convidados. Boa noite, boa noite. Meu nome é Fábio Vasconcelos, eu sou de Legendário 62.674. O meu top foi o 740 Força Selvagem aqui na Flórida em agosto de 2024, 1º de agosto de 2024. Eu tinha 49 anos quando eu fiz o top, vou fazer 50 agora no final do ano. Eu casei bem cedo, eu casei com 19 anos, com 21 anos já tinha 3 filhos já com a minha esposa, sou casado há quase 32 anos. Mas quando eu tinha 6 anos de casado, a minha esposa ela teve um encontro real com Jesus e ela se converteu e eu não aceitei a conversão dela. Nós tivemos um atrito muito forte naquela época e nós quase nos separamos por causa disso. Foi a única vez que nós brigamos realmente no nosso casamento, foi por causa da religião. E eu prometi para Deus, na frente dela, que eu nunca mais iria pisar os meus pés numa igreja com ela. E por 23 anos e meio, eu não pisei na igreja. Meus filhos cresceram na igreja. Eles cresceram, ela levou para a igreja, eles tiveram um crescimento evangélico, né? E eu queria ler um versículo antes de continuar, só para não me esquecer aqui. O versículo está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 16. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Glória a Deus. E eu fui convidado para ir para o top, né, para ir para se fazer o Legendário 5 anos atrás. Eu tinha um amigo e ele me convidou e eu perguntei para ele o que era Legendários, né? E ele começou a me falar, o encontro que você vai na floresta e você acampa e que não sei o que e tal. Aí eu perguntei para ele bem assim, vem cá, tem uma coisa com religião? Aí ele falou bem assim para mim, não. Eu falei, cara, tem, eu não vou. Ele fez o mesmo convite 4 anos atrás e eu falei não outra vez. Até que em julho de 2024, um outro amigo meu me convidou e eu falei sim. E eu lembro quando eu falei sim para ele, eu na hora, né, eu desliguei o telefone e falei, cara, por que eu falei sim para esse cara? Eu não estou entendendo, né? Eu não entendia porque o sim, eu não tinha nenhuma aspiração de ir. Eu confesso para vocês que eu não sabia nada de Legendários. Eu tomei um susto muito grande quando eu cheguei lá no dia que fui fazer meu top e vi todo mundo de laranja. Eu não sabia nem que a cor dos Legendários eram laranja. Eu não tinha nenhum conhecimento. E como eu falei para vocês, né, por 23 anos e meio, eu não tinha pisado o pé na igreja. Minha esposa, né, continuou na igreja com os meus filhos, ela né, continuou firme na igreja, e meus filhos foram criados lá, e eu, por muitos anos, toda vez que alguém de Deus orava perto de mim, ou falava alguma coisa de Deus perto de mim, na minha mente, eu começava a rezar o Pai Nosso e a Ave Maria, e eu bloqueava tudo. E assim eu fui para o top. E chegando lá,
vi todo mundo de laranja e foi um susto muito grande para mim, né? Porque eu sou do Espírito Santo, né, Vitória, e lá, né, as pessoas, nada contra, tá, gente? Mas é só a cor do uniforme, né? Eu tenho uma vida muito, tive uma vida muito humilde no Brasil também. As cores das pessoas que coletam lixo lá no Espírito Santo é laranja. E eu pensei, cara, esse pessoal tudo vai, né? É muito parecido com a coleta de lixo lá do Espírito Santo. Eu fiquei chocado assim de ver com aquela cor, né? E eu comecei meu dia. Eu fui colocado no meu grupo, né? E falei para eles logo de começo, ó, de mim vocês não esperam nenhuma oração, eu não vou orar com vocês, eu não vou estar com vocês. É no Goiás também, né? Não vou estar com vocês, eu não vou orar com vocês. De mim não vai estar em nada espiritual. E assim foi. Eu sou mais, assim, não é 49 anos, mas eu tenho um físico muito bom, eu trabalho com construção, então fisicamente e mentalmente para mim, o top foi muito, né, o top foi muito fácil, né, o que eu passei lá foi muito fácil, mas eu não orei nenhuma vez lá. Eu não escutei quando eles cantavam, não escutei quando eles oravam, eu não escutei quando eles falavam, eu não sei o que eles falaram lá na maioria das vezes. Tem poucas palavras que eu escutei lá que eu gravei, principalmente as palavras ruins, né, que eles falavam lá, né, de coisas de pecados, né? E eu realmente fui para aquele lugar achando que eu era superior a todo mundo lá. Eu não me considerava que era um cara pecador. Eu casado há 32 anos. Eu tinha muita vergonha de falar isso antes, mas depois que eu me transformei em Cristo, eu não tenho vergonha mais. Eu sou casado com minha esposa há 32 anos e eu nunca tive outra mulher, né? Ela sempre foi minha única, né? Ela foi minha primeira e minha única. A gente sempre teve um casamento muito bom, mas eu não aceitava ela ser cristã. Eu rezava toda semana para Deus não deixar ela ir para o céu. Deus não deixa ela ir para o céu. Ela não pode ir para o céu como cristã. Ela não pode ir para o céu como evangélica. Ela não pode ir para o céu. Ela não pode ir para o céu. Toda semana eu rezava duas coisas que eu rezava para Deus: para minha esposa não ir para o céu, para mim ter saúde, para me trabalhar. E mais nada. E eu fui para lá, para aquele lugar, e eu conheci meu grupo, muito bom, as pessoas. Eu achei tudo muito bem feito, né? Eu achei tudo bem organizado, eu achei tudo bem feito. Eu falei, cara, uau, né? Que organização desse povo, né? Legal. E os dias foram se passando, né? E eu não estava orando nenhuma hora, nenhum momento. Mas no terceiro dia, um homem de Deus veio conversar comigo e ele perguntou para mim, né? Conta um pouquinho da sua vida para mim. E eu contei para ele exatamente o que eu falei para os senhores, né? Tem 23 anos e meio que eu prometi para Deus que eu nunca mais ia tocar o pé na igreja com a minha esposa. E eu não vou tocar o pé. Tá prometido para Deus, né? E ele ouviu outros homens também falar algumas coisas, algum testemunho. E eu lembro, né, quando ele ouviu todo mundo falar, ele colocou a mão no meu ombro e, em nome de Jesus, foi a primeira vez em 23 anos e meio que eu senti que Deus estava falando comigo. Ele falou bem assim comigo: meu irmão, assim Deus manda te falar. Ele não aceita a sua promessa para ele. E aquilo ali foi como uma espada no meu coração, aquilo ali entrou assim, e eu não sabia o que eu sentia, porque era muito novo, sentia alguma coisa assim que vinha dos céus mesmo, através da boca de um homem, né? Escutar que a minha promessa não foi aceita, né? A minha promessa de homem, né? Que eu dei com tanto orgulho quando eu lancei aquela palavra: eu não vou entrar, eu vou provar que eu sou melhor que tudo quanto é crente que ela conheceu na vida dela. Quantos negócios que eu fiz com pessoas da igreja da minha esposa, sabendo que eles iam me dar calote, só para me jogar na cara da minha esposa que eles me deram calote, né? Quantas vezes eu fiz isso? E eu fiquei lá nos meus 4 dias, e aquilo ali me tocou muito no meu coração, mas não me mudou, né? Eu fiquei lá até o último dia, achei muito bom, assim, a conclusão. Eu falei, cara, uau, né?
mesmo não ter ouvido muita coisa que eles falaram, eu gostei da organização de tudo, eles são muito organizados. E eu cheguei no encontro, né, que eles te levam depois para você, no mesmo ponto de partida, eles te levam. E quando eu cheguei lá, né, as famílias estavam esperando. E vocês têm que entender que por 23 anos e meio a minha esposa não podia nem mandar uma mensagem de texto para mim falando bem assim, fica com Deus, ou Deus te abençoe. Ela não podia falar em Deus comigo. Ela não podia ter a Bíblia aberta dentro de casa, ela não podia estudar a Bíblia dentro de casa, ela tinha direito de ir para a igreja 2 vezes por semana, ela tinha horário para voltar para casa da igreja, não porque ela não podia ir outras vezes, é porque o acordo com ela era assim, você pode ir 2 vezes por semana. Se você for 3 vezes por semana, aí eu também posso fazer o que quiser da minha vida. Eu posso sair para onde que eu quero ir sozinho, eu posso fazer viagens sozinhos, eu posso cuidar da minha vida também. Se você não fizer só esses 2 dias, você vai me dar liberdade de eu fazer as coisas que eu quero fazer. E ela preferiu não correr esse risco no casamento, né? E eu li um versículo hoje que eu entendi por que que ela não fez isso. Eu estava lendo a Bíblia hoje, ela eu, bom, e eu, ela me recebeu, ela perguntou para mim, e foi estranha essa pergunta dela, e eu lembro até hoje, ela perguntou, e aí, o dinheiro valeu? Ela não perguntou se eu gostei, se eu não gostei, ela estava preocupada de saber se o dinheiro valeu ou não. E eu falei com ela bem assim, valeu, valeu. Se fosse US$ 1.000, valia. Ela olhou para mim assim e falou assim: não, as coisas que acontecem lá é muita coisa, é muito bem organizado, né? E eu olhando com olhos assim de quantas coisas valem para ser feitas, né? Eu falei, cara, se fosse US$ 1.000, valia. Meu pai estava me esperando lá. Meu pai, um homem de 80 anos de idade, estava me esperando lá também. Ela é minha esposa. É... E aí que veio minha transformação. O que me transformou foi indo para casa do Top. Eu eu não posso contar muito essa parte, eu vou contar só em partes, não porque é uma coisa assim, é porque senão eu vou estragar a experiência de vocês. Se eu contar tudo o que aconteceu, eu vou estragar, então eu posso contar só em partes. No carro, ela conversando com ela falou bem assim para mim: Deus manda te dizer isso. Ela usou as mesmas palavras que aquele pastor tinha falado para mim lá no Top, né? Deus manda te dizer isso. Mesma frase ela começou. E eu falei assim, ok. Como eu falei para vocês, ela não podia falar de Deus comigo, né? Mas ela sentiu no coração dela aquela coragem de falar. E ela falou: eu não consegui dormir de quinta para sexta. E na sexta-feira eu fui dormir mais cedo. E 10 da noite eu acordei assustado. E eu comecei a orar pela tua vida. E voltei a dormir. E aí eu tive um sonho. Esse sonho que ela me contou foi exatamente o que eu estava passando lá naquela sexta-feira à noite, no mesmo horário, com as mesmas coisas que acontecem lá. Tudo o que aconteceu, ela me falou, detalhe por detalhe, por detalhe, por detalhe. E não tem como ela saber, porque ninguém fala do que acontece lá. Ela realmente não sabia, ela me falou assim com detalhe, até a sensação no corpo, ela falou que estava sentindo. O horário, ela me falou que estava acontecendo. E naquela hora, eu não sabia que existia essa frase no meio evangélico, mas naquela hora, a frase que veio no meu coração foi o cuidado de Deus. E foi como se tivesse aberto uma frestinha no meu coração, né? Eu naquela semana, pela primeira vez em 23 anos e meio, eu fui na igreja com a minha esposa e com meu filho, e a palavra daquela noite foi Atos 16. Eu fui mais 13 cultos depois disso,
antes de entrar para uma igreja. E dos 13 cultos que eu fui, 11 cultos falaram também de Atos 16. A minha transformação, no dia que eu aceitei Jesus, eu senti o Espírito Santo de Deus descendo em mim e me tocando, e como se tivesse, assim, transpassado o meu coração. Eu era um homem numa hora, cheio de ódio, cheio de ódio, cheio de não perdão, nunca tinha perdoado ninguém na minha vida. E naquele momento eu era outra pessoa. Eu fui transformado pelo poder da oração, né, do clamor por outras pessoas em minha vida. Quando eu fui para o Legendários, tinha uma pauta de oração para mim que estava distribuído para 20 igrejas. Os Legendários é um programa que veio dos céus mesmo para os homens, para transformar a vida, transformou a minha família. Depois que eu aceitei Jesus, eu tinha uma coleção muito grande de uísque. Eu tinha uma coleção muito vasta de uísque. Alguns meses depois, naquele dia que eu aceitei Jesus, eu nunca mais toquei numa gota de álcool, até hoje, para a honra e glória do Senhor. Alguns meses depois, eu não sabia o que fazer com aquela coleção, porque era muito dinheiro. Como é que você vai jogar tanto dinheiro fora? Ou como você vai vender uma coisa que custou tanto tempo você colecionar, né? E ficou na minha casa muitos meses, eu não sabia o que fazer, até que eu fui fazer um top aí no Espírito Santo, e Deus me falou lá em cima da montanha que eu tinha que fazer com minhas bebidas. Eu voltei do top, lá no meu apartamento em Vitória, eu joguei as garrafas minhas que eu tinha fora. Quando voltei dos Estados Unidos, eu também joguei minhas garrafas fora. E foi como se o mundo espiritual tivesse se aberto para minha família, né? Meu irmão, ele sofria de dependência química. Quando ele viu eu jogando aquelas bebidas fora, ele também foi encontrado pelo Senhor. Ele parou de usar droga naquele momento e também foi participar do top. Meu cunhado, que nunca tinha perseguido Jesus, ele subiu a montanha e também aceitou Jesus e se batizou com a minha irmã. Meu pai, o ano passado, 81 anos de idade, ele fez o top aqui na Flórida também. Ele aceitou Jesus pela primeira vez depois de 81 anos de idade. Ele já leu a Bíblia toda, de junho para cá, 81 anos de idade. Acabou de ler a Bíblia semana passada. Ele nunca tinha falado para mim de Deus. E, e é esse o poder. Não que... Eu não falo os legendários, mas eu falo o poder que Deus exerce sobre a vida das pessoas. Mas os legendários é uma ferramenta que foi colocada na mão dos homens e funciona para muitos. Eu tinha um corpo muito bom, eu achava que minha alma também era muito boa, mas eu não tinha nada no meu espírito. É por isso que eu li o versículo antes, né? Quem não tem o espírito não aceita as coisas que vêm do espírito. Pode ser. Ô, Regis, o Fábio ficou mudo. Muitos. Fábio, Pronto. tiro isso. Aí, Fábio, aí foi. Reginaldo tá bravo aí com o botãozinho aí. Glória a Deus. Valeu, Reginaldo. Então, eu já servi 17 vezes depois que virei Legendários. Eu vi muitos homens se transformarem em Cristo. Eu vi pastores que pastoreiam há 40 anos voltar com um vigor que eles nunca tinham antes. Eu vi grandes homens de Deus voltar da montanha com uma coisa nova. Não importa qual a sua situação agora, não importa o que você é agora,
Não importa até nós legendários que nós somos agora. Legendário não significa nada, gente. É só uma camisa laranja. É só uma camisa laranja. É uma ferramenta maravilhosa, mas o que importa é como Deus te encontra lá para Ele. Ele tem uma forma de encontrar especial para cada um. Tem pessoas, tem pessoas que precisam ser encontradas no corpo. Tem pessoas que precisam ser encontradas na alma. E tem pessoas que precisam ser encontradas no espírito. Eu já participei de legendários que tinha homem de 400 libras lá e eles entenderam que eles têm que tratar do corpo. Eu encontrei homens lá com a alma partida e recuperar a alma deles, recuperar e grudar outra vez a essência que eles tinham perdido, até de hombridade que eles não, né, que eles perderam em algum momento da vida. E homens como eu, que já não tinha nenhum espaço mais para Jesus e para Deus na vida deles e para o Espírito Santo, coitado, tão adormecido, que vai lá e se revigora outra vez, enquanto Jesus Cristo, por muitos anos, eu dormia só com efeito de remédios. Eu não conseguia dormir e eu não entendia por quê. Eu trabalhava tão pesado, mas não vinha o cansaço vinha, mas o sono não vinha. A partir do dia 8 de setembro, depois que eu levantei minha mão para Cristo e abri meu coração totalmente para Ele, eu nunca mais tomei uma pílula de remédio para dormir. Eu nunca mais precisei ajuda para química para dormir. Eu tinha coleção de bebida, mas eu nunca fui assim, dependente da bebida para nada, mas eu me sinto muito melhor sem a bebida agora. Eu sirvo na minha igreja, eu conheci grandes homens de Deus. Eu achava que eu era o último homem honrado do mundo. E eu conheci pessoas tão mais maravilhosas. E eu entendi que eu era muito pequeno em relação com os outros homens. Eu tinha um entendimento muito orgulhoso de mim. Mas qual homem que tranca a esposa lá de fora do quarto porque ela chegou 8 minutos atrasada da igreja? Né? Qual grande homem faz isso? Mas quando você tem uma cegueira espiritual, você não entende essas coisas, você não consegue entender que está errado. Você se acha certo ainda. Né? E glória a Deus pela minha esposa, porque ela acreditou no homem que eu viria a ser. Ela sabia que eu era um homem bom, né? Mas que faltava realmente eu encontrar a Deus. E eu espero que esse meu pequeno testemunho tenha ajudado aos senhores, né, a entender o que o Legendário é capaz de fazer, né, por alguns homens. Amém, meus queridos irmãos? Aú. Amém. Aú. Amém. Glória a Deus. Ressaltando que realmente quem transforma e quem faz toda essa transformação é Jesus, né? O Amém. legendário número 1, nosso Senhor Amém. Jesus. É Ele que faz essas maravilhas, né? Da transformação da família do Fábio todinha. Em nome de Jesus ainda vai alcançar ainda mais os outros dois filhos, né? O Senhor Eu não vai falei, restaurar. eu não falei essa parte, né? Eu agora estou lutando para os meus filhos voltarem para a igreja, né? Porque Sim, eles pediam para mim sempre, desde os 8 anos de idade, eles me pediam para se batizarem. Eu nunca deixei eles se batizarem. Nenhum dos meus 3 filhos são batizados, porque eu não deixei nenhum dos 3 se batizarem. E agora a minha luta é para eles voltarem para a igreja. Então peço a oração de todos vocês, em nome de Jesus, para o Lucas, para o Fábio Júnior e para o Gabriel. Amém? amém. 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 Em nome Amém, de amém. Jesus. Amém. O pastor Ed quer dar uma palavra, ou o pastor Milton gostaria de falar alguma coisa, ou já podemos. Nós temos um tempinho bom aí pela frente aí. Eu queria pedir Legal, àqueles que chama. Eu só tiverem queria saber se perguntas foi para levantar a gravado mão, por favor. o testemunho. Oi? Foi gravado. Repete.
Todo mundo falou Não ao mesmo entendi a tempo. pergunta. Quem que perguntou? Eu, Márcio. Foi gravado o testemunho? Foi gravado. O Regis, Ok. o Regis falou que quem tiver alguma dúvida é só levantar a mão que ele fala. Sim. Rodrigo, você pode pedir o nome dos convidados, explicar o... Sim. Meus irmãos, é o seguinte, nós vamos fazer 4 lives. Essa aqui é a primeira de 4. Toda segunda-feira, nesse mesmo horário, ok? Então, se você participar de pelo menos 3 dessas 4, no final nós vamos sortear uma inscrição por um top para vocês. Mas precisa participar de pelo menos 3. Eu preciso, inclusive, do nome de vocês, para a gente colocar aqui na lista, né? O Milton vai estar anotando aqui, né? Eu digo os visitantes, né? Os que não são legendários. Por favor, dê o seu nome e nós vamos sortear na última segunda-feira. Que digo, é da última segunda-feira aí, gente? Me ajuda aí. A data? Essa aqui é a primeira de 4, né? Pode escrever no chat também, quem for. Tá aqui uns nomes aqui. Ô, Milton, você anota aí pra gente? Você viu aqui no Tô Próxima chat? anotando, segunda, dia tô anotando. 23. Tá Pode, anotando, né? quem convidou pode colocar no chat aí ou mandar pro Milton, né? Ó, eu convidei o fulano, aí manda o nome da pessoa que você convidou e tá presente aí. É Pode isso? ser. Isso aí. Que a nossa intenção é apresentar para vocês não o que acontece no top, mas o resultado do que acontece no top, né? Amém. É isso que nós teremos mostrar para vocês. Uma curiosidade minha. Eu convidei 2 pessoas que estão aqui nesse momento, só que eles estão no Brasil. Não tem problema. Se acontecer de ser Sorteado. sorteado, Vai aí... subir qualquer top lá do Brasil. É qualquer top do mundo, gente. Até no Japão, irmão. Qualquer Até no lugar. Japão, entendeu? Então vocês ouviram Qualquer aí, top. né? Ok. A inscrição é para um top. É apenas um voucher. Um voucher que dá direito a você comprar em qualquer pista. Qualquer pista. Eu queria Qualquer fazer uma país. pergunta aqui, se puder. Claro. Legendária aqui, 10198, Alma Guerreira. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém. O testemunho aqui fez a casa mexer. Que coisa mais linda. Eu quero conhecer esse irmão em Cristo. Que coisa Claro. maravilhosa. Acabei de voltar do top de Alma de Guerreira. Vividas renascendo em Cristo Jesus. Uma pergunta, meu irmão. Não pode estender esse sorteio para legendários para a gente abençoar alguém, não, meu irmão? Estende aí. Para acender para legendários? Estende também para quem está presente, sendo ou não, que a gente pode presentear alguém, meu irmão. O que a gente vai fazer é o seguinte, possivelmente nós teremos mais de um voucher, ou talvez mais, eu não sei quantos, porque nós que vamos ainda arrecadar os valores aí para poder... As ofertas. As ofertas, né? Então, dependendo da quantidade, a gente não precisa nem sortear. A gente ora, pede, as pessoas vêm, e estuda o caso, a gente abençoa, entendeu? A gente passa para ele. Lembrando que o legendário, ele não tem placa de igreja nem nada. Isso daqui que tá rolando aqui é só uma faísca do que acontece no top, né? Muitos milagres, curas, libertação, né? Isso é só o começo de que quem quiser participar, quem quiser estar junto, né? Nessas segundas. Os irmãos as pessoas estão aí assistindo, os convidados, eu queria deixar uma palavra que é assim: o legendário não nos torna mais homens, porque eu sei que todos os homens que estão aqui são homens. Mas o legendário nos ensina, né? Esse é um ministério que vem do coração de Deus para cada um de nós. Mas ele nos ensina a ser homens melhores. Não que ele vá mudar a nossa masculinidade, mas ele vai mudar a nossa hombridade. O ministério nos torna mais semelhantes a Cristo.
Exatamente. Amém. 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 Gente, muito bom ter todos vocês aqui. A nossa, a nossa, Nosso interesse é que todos nós todos nós precisamos de aproximar do Senhor. Eu quero deixar para vocês todos que estão aqui um versículo para meditação de vocês com as oportunidades que temos na vida. Às vezes as oportunidades que temos na vida, ela é única, e talvez essa é a oportunidade para a vida de alguém que está ouvindo nós aqui. Eu não sei se é senderista, eu não sei se é legendário, eu não sei de onde você está ouvindo, mas tudo que você ouve aqui é para gerar transformação na sua casa. A Bíblia diz em Salmos 118, no seu número 24, esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos nele e alegremo-nos. Então, eu não sei como você entrou nessa live aqui. Eu não sei se você entrou feliz. Eu não sei se você entrou cansado. Eu não sei se você andou carregado ou pesado. E esse peso, às vezes, é algo que ninguém vê. Mas a verdade é que tem muita gente que anda sorrindo por fora, mas por dentro a alma dele anda gemendo, anda gritando, está lutando em silêncio. Às vezes você pode estar vivendo um problema com a sua família, um problema, uma guerra na mente, preocupações com o futuro. Talvez pode ser alguma ferida do passado. Mas eu quero deixar bem claro para vocês, isso que está acontecendo agora não é homem que inventou, foi Deus que trouxe cada um de vocês até aqui para dizer algo para você. Hoje pode ser o dia que tudo muda na sua vida. Hoje pode ser o dia que muda a maneira que você olha, hoje pode ser a maneira que você pensa, que você caminha, pode ser até a maneira que você comece a acreditar nas coisas outra vez. Deus, ele não muda, Deus, ele não muda o dia do amanhã. Deus, ele não busca o dia, o final do ano para mudar a vida de alguém. Todas as vezes que Deus decide abençoar alguém, esse dia é chamado de hoje. Porque quando Deus decide agir na sua vida, em um único dia ele pode mudar a história. Então, não sei se tem alguém aqui que está se sentindo como José, passou anos na prisão, mas em um único dia ele saiu da prisão e se tornou governador. Talvez tenha alguém aqui que está se sentindo como Davi. Ele era um pastor de ovelhas, ele tinha a sua vida, ele era honesto ao seu chamado, aquilo que ele fazia. Em um único dia, ele derrubou Golias. A mulher do fluxo de sangue sofreu 12 anos. Em um único momento, ela tocou em Jesus e foi curada. Talvez tenha alguém aqui me ouvindo nesta noite que se sente como Lázaro. Está morto, projetos estão mortos, não sabe o que vai fazer, pensa que aquele sonho que você teve lá no passado é impossível ressuscitar, é impossível que o milagre aconteça. Lázaro estava morto, mas em um único dia, Jesus Cristo mudou a vida dele. Ele declarou: Lázaro, sai para fora. E o morto saiu andando. Isso mostra que o nosso Deus continua trabalhando. Isso mostra que Deus não precisa de mudar o teu passado, ele não precisa de mudar o teu futuro, ele precisa de trabalhar em você hoje. O inimigo tenta roubar a nossa paz. O inimigo tenta dizer para você que você falhou, você errou, que você não vai conseguir mudar mais. Através desta live, Deus está falando com você. Eu não trabalho no seu passado, eu trabalho no seu hoje.
coisas que você deu anos, anos. Deus hoje está dizendo uma nova história começa na sua vida se aceitar. É por isso que estamos aqui. Pessoas que estão com pesos emocionais, espirituais, peso que ninguém sabe, aquele segredo que você não quer contar para ninguém. Até porque você vai contar para quem? Até porque você vai abrir o seu coração para quem? Como foi contado o testemunho do nosso irmão legendário, ele não acreditava, ele tinha uma cegueira espiritual. E com quem que ele poderia compartilhar isso? Com ninguém. Mas tem uma pessoa que você pode contar com ela hoje. Você pode contar com a ajuda de Deus. Escuta isso que eu quero falar para você com muita atenção. O silêncio de Deus não significa que ele está quieto. Deus está trabalhando na sua vida, assim como ele estava trabalhando na vida de José. Assim como ele estava preparando o trono para Davi, assim como Deus estava preparando a ressurreição de Lázaro, eu quero te dizer que ao você sair dessa live, Deus está preparando algo para você que você ainda não consegue ver. O que acontece é que nós precisamos nos render a Deus. Nós temos que entender que Ele está nos dando uma oportunidade, uma decisão. Eu não sei para o que voltar, eu não sei qual é o sonho que você precisa viver, eu não sei qual que é as portas, eu não sei qual que é o teu chamado, eu não sei qual é a tua história, mas de algo eu sei. Deus, ele quer mudar a história da sua vida. Então faça assim como o filho pródigo fez. Corra para aquilo que Deus tem preparado para você. Aqui tem homens, todos que estão aqui acreditam no seu milagre. Todos nós somos uma família. Legendários é mais do que cumprir um mandamento. Amai a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Acredite, Deus ele pode transformar o seu dia e esse dia pode ser hoje. O milagre começa hoje, porque Deus está trabalhando. Antes de terminar, eu quero lembrar você que ele ainda cura, ele ainda liberta, ele ainda salva e ele ainda transforma. Essa dor, essa culpa, esse medo, essas feridas, é Deus dizendo para você: entrega nas minhas mãos, porque quando você entregar algo para Deus, ele vai transformar a história da sua vida. Entrega essa mochila a Deus. Você não precisa carregar isso sozinho. Eu falo com futuros legendários. Eu falo com legendários nessa noite. Que Cristo abençoe a vida de cada um. Amém. Amém, amém. Eu tenho uma dúvida. Falaram que foi gravado o testemunho, alguém informou, se informou, eu não escutei. Onde que vai ser postado essa gravação? Na verdade, Depois o Rodrigo vai. eu tô gravando essa live aqui, né? Agora eu vou ver se gravou direito depois. Vamos. Até agora. A gente eu tô tem gravando no computador. uma. A gente já escutou vários comentários. Eu creio que cada um de nós aqui que foi convidado para esse movimento escutou vários comentários, né? Sei que tem alguns convidados que estão aí que já escutaram falar desse movimento e algumas pessoas dizem: é só uma modinha, vai já passar. Mais uma coisa criada para arrecadar dinheiro. Eu quero dizer para vocês que nós estamos em 70, eu acredito, aqui participantes. Não sei quantos. Estamos com. Na verdade, não é 70, não. Deixa eu ver aqui quantos são. 68. 67, né? 67 pessoas estão aqui nessa live. E é um grupo grande aqui que a gente nunca se viu pessoalmente. Vocês estão vendo aqui homens que muitos deles não se conhecem pessoalmente. Mas todos os dias pela manhã, através desse ministério,
Deus tem nos levantado às 5h30 da manhã. Nós temos sido legendários no sentido de ter feito o ministério, mas amigos de oração. Durante anos, meses para alguns, dias para outros, fielmente nós temos nos encontrado às 5h30 da manhã para orar. Então eu quero garantir para vocês que não é uma modinha. Não vai passar. Não vai acabar. Eu quero garantir isso para vocês que verdadeiramente esse movimento vem lá do trono de Deus para a vida dos homens. Vai acabar Nós sim, escutamos muito Milton, falar, né? no dia da glória, no dia da volta de Jesus. Aí acaba. Aí nós vamos nos juntar com ele, né? Sim. Amém, amém. Mas assim, eu quero deixar isso bem claro. Eu sei que alguns estão aqui que me conhecem, outros conhecem outros irmãos que estão aí. Mas eu quero dizer que não é uma modinha, né? Eu não, assim como nós dizimamos na igreja, ofertamos na igreja, e eu não estou preocupado com o que o pastor faz, com aquele dízimo, eu não estou preocupado se a igreja investe mal. O que importa é como eu dou, é o meu coração. E tenho absoluta convicção de que esses homens que estão aqui nessa live, especialmente estão aqui, estão ombreando juntos, cada um em tops diferentes. Cada um em tops diferentes. Eu sei que muitos aqui, às vezes, se conhecem, fizeram o mesmo top, fizeram subir a mesma montanha, mas a maioria fizeram tops diferentes uns dos outros, e a gente se encontrou e se conheceu através desse movimento. O Senhor Jesus Cristo nos tornou amigos, né? A Bíblia diz que, Jesus já diz, eu não vos chamo mais de servos, mas de amigos, e Deus nos tornou amigos, uma amizade que vem do Senhor para a nossa vida, e essa amizade tem perdurado por algum tempo, desde o início das manhãs, da primícias das manhãs, às 5h30 da manhã, nós temos nos levantado, nos reunido e orado juntos. Tem pessoas aqui que eu aprendi a amar à distância e nunca vi. Nunca abracei, nunca apertei a mão, mas a gente tem se unido todos os dias pela manhã. E isso é muito bom. Eu garanto a vocês, do fundo do meu coração, que não é uma modinha. É um movimento de Deus. Amém. Pastor, para acrescentar também, muitos daqui, né, se fosse modinha, se fosse uma coisa que não acrescentasse nada, né, mas acrescenta muito. Eu tenho meu irmão aqui, o Flávio contou do irmão dele, do Flávio, e temos nossos filhos também, meu filho também já se tornou legendário, então não é modinha, gente, se é uma coisa tão boa, a gente está querendo acrescentar e querer colocar para outras pessoas também. Então, tem muita gente aqui que vem trazendo os filhos, tem mais gente aqui que eu conheço que tem os filhos também que já se formaram, já são legendários, e meu irmão lá no Brasil, eu aqui, e assim vai, assim a gente vai multiplicando, entendeu? Amém. Se alguém gostaria de falar alguma coisa? Sim. Tem mais algum convidado? Eu gostaria, Perdão. não agora, vamos por etapa, que eu vou contar o meu testemunho para convidados. Muitos aqui já sabem. Você vai né? Então vamos os convidados chamarem convidados para a gente, porque quando a gente conta o nosso testemunho, não é fulano contou, não. Igual o Fabinho contou o dele, não foi ninguém que contou, foi o Fabinho que contou. Então, há uma grande diferença de você ouvir falar do que você ouvir falar da própria pessoa, da boca da pessoa. Como vai ter mais lives aqui, então eu peço a vocês, principalmente convidados, que convide outras pessoas. Porque, como foi falado, não é modinha. Eu tenho um testemunho que eu vou contar, se puder, na próxima semana. Está marcado. Aqui, né? Está marcado. Está marcado. Calma aí, eu vou ter que ouvir primeiro, eu vou ter que ouvir seu testemunho primeiro. Eu sou alma para ver se viva. você vai contar ou não. Calma. Digo assim, eu sou alma viva.
do meu testemunho. Então, por favor, não faltem ao testemunho, à live. A próxima live. Convide mais a próxima live e convide mais pessoas, por favor. Amém. Amém. Eu tenho uma aula agora, eu queria agradecer, né, a oportunidade, do fundo do meu coração. Eu sempre agradeço até as pessoas que vão ainda participar do movimento, porque vocês vão ser bênção na vida de pessoas igual a mim, igual as pessoas que vieram antes de mim foram bênção na vida da minha família, né? Foi o prepulsor da mudança de toda uma descendência aqui na minha casa. Eu queria agradecer do fundo do meu coração o serviço de cada um, né? E a atenção de vocês, né, que foram convidados aqui hoje. Obrigado mesmo pela presença. E convide seus amigos para participar. Né? A gente vai tentar achar mais de uma vaga aqui, não pela vaga, mas pela olha que palavra maravilhosa que nós ouvimos do pastor Wellington hoje. Eu saio daqui mais edificado. Amém? Obrigado por tudo, tá, meus irmãos? Tem que ficar com Deus. Amém, Fabinho. Deus abençoe, meu irmão. Só lembrando que nós temos lá a live nossa das 5h30, ela se perdura por todo dia. Ok. Tá? E durante o dia temos testemunhos, temos a palavra, né? Então, e tem sido uma bênção, né? Tem sido um avivamento. Então, convido aos legendários que participem, que não têm participado, né? Que passem a entrar na live durante o dia, no momento que você está indo para o trabalho, no momento que você está tranquilo, que você possa ouvir, simplesmente ouvir. De repente, o Senhor tem alguma palavra para você naquele momento, né? E, de repente, tem algum testemunho, alguma palavra do Senhor ali para você. E é isso aí. Tá ouvindo aí, né, Manuel? Vamos acordar cedo, vamos deixar aquela preguiça do lado e pedir o Espírito Santo para te ocupar, Manuel. Vamos para a montanha, bora servir. É isso aí, gente. Vamos. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Podemos encerrar essa live? Amém, Rodrigão. Amém. Então, vamos orar. Então, o Milton pode orar para a gente, para encerrar? Deixa eu reforçar. Rodrigo, você Oi? gostaria talvez de abrir para alguma pergunta para algum visitante, algum dos visitantes? Talvez tenha alguma pergunta? Boa. Levanta a mão que a gente chama um por um. Se tiver pergunta, agora é agora. O Carlos para sempre. Carlos, até a próxima segunda-feira. Até a próxima segunda. Espera, gente, espera. Talvez ele não queira falar, mas o testemunho desse legendário aí, eu sei o testemunho dele. Ele está aí, ó, Anthony. Legendário 17. Se no decorrer do processo, né? O processo, porque tudo é um processo. Se no decorrer do processo ele quiser falar o testemunho dele, é muito lindo o testemunho desse cara. Vale muito ouvir. Você está na próxima segunda, ele já está na outra. Já está convocado. Isso aí, queira, né, gente? Se ele se sentir no coração, ele entra em contato com o Rodrigo e... Bora falar, não tem... Estou aqui de todo o coração para poder estar falando. Fala aí, irmão. Amém, meu irmãozão. Amém. Então você já grava aí a segunda Sandy Benfica. Tenta não esquecer, tá, Antônio? Anota aí. Por mais que você não queira falar, pelo menos para participar. Amém. Vai, Sandy, pode falar. Boa noite, meus irmãos. Legendário 119.240. Petro Valles, Boston. Benção. Paz, eu vi esse link no grupo aqui, aí entrei aqui, caí aqui de paraquedas. Como é que é a pegada aqui desse grupo? Esse grupo... Essa live, o grupo, ele é de legendários, que você recebeu, certo? Existe a live que nós temos durante o dia, a partir de 5h30 da manhã. Mas especificamente esse agora que está acontecendo, é uma live que nós estamos fazendo, convidando novos senderistas, futuros senderistas, para conhecer o movimento, para saber o que é o Legendários,
para saber, para tirar dúvidas, entendeu? Para ouvir testemunhos. Nós tivemos o testemunho do Fábio Vasconcelos agora, hoje, e na próxima segunda-feira, às 7 da noite, nós teremos o testemunho do Márcio. Vai ser toda segunda. Toda segunda, isso. Aí você pode convidar futuros senderistas para participar da live. Esse você pode mandar o link. Por 4 semanas, né? Perfeito. Por 4 semanas. Porque no caso, aqui é 7 horas da noite, no Brasil é 8 horas. No Brasil é às 8. Às 8. Isso. Ele já sabe o que é um senderista? Então, senderista... vamos explicar, né? Quem não sabe. Senderista é o nome que é dado para quem está participando do top. Primeira vez. Pela primeira vez. Ele é chamado de senderista. E como se fosse um conscrito, né? Sim. Está pré-candidatado. Como se fosse um calouro, vamos dizer assim, quando está na faculdade. Candidato a legendário. Um candidato a legendário, exatamente. Ele se torna legendário, depois passa pelo processo, no domingo de manhã. O Danilo tem uma pergunta. Pode perguntar, Danilo. A pergunta dele foi por que é chamado top? Top significa Track Outdoor Potential. É um nome dado para o evento que acontece na montanha. Sim. E no caso aqui na Flórida, no Rio. Aqui não tem montanha, está feito no Rio. No caso meu aqui de Atlanta tem. Eu não sei no Anthony como é que foi no Anthony, mas eu acho que... o dele eu acho que foi no Rio também lá. Aqui teve também a montanha, aqui no Brasil, foi no Vale das Águas. Aqui tem a montanha e também tem o rio também. Sim. Não. É verdade, tem os dois aí, né? Orar, Rodrigão? Vai ser, pode orar, meu. Amém. Agradecemos a todos aí, mais uma vez, como o Fábio também já agradeceu. Obrigado pelos convidados que tiveram aqui. O nome de vocês está anotado. Mais 2 lives dessa participando, a gente vão concorrer aí a um voucher. Se você não precisa, pode abençoar a vida de alguém, pode receber o voucher, abençoar a vida de uma pessoa que você quer convidar também. Nós vamos exigir que você vá também, mas você pode convidar um, né? Então, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui reunidos. Sabemos que tudo vem de Ti, cada palavra que foi dita aqui, que o Senhor Deus traga compreensão, que essa live ela tenha atingido o propósito que o Senhor tem para ela. Não permita, em nome de Jesus, que nós venhamos a errar, a falhar. Não permita que nós venhamos a conduzir de maneira errada. Que tudo seja feito de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua decência, com a Tua organização, com a Tua maneira, Senhor Deus, de conduzir todas as coisas, que é perfeita. Em nome de Jesus, muito obrigado por cada convidado que aqui esteve conosco, que o Senhor abençoe suas famílias, abençoe suas vidas, possa estar cada vez mais, Senhor Deus, falando ao coração deles a hombridade de Cristo para a vida deles, em todos os aspectos e áreas de suas vidas. Nós oramos por suas famílias, clamamos ao Senhor por seus negócios, por seus trabalhos, seus dons, seus talentos. Que o Senhor Deus a todos abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado pelos irmãos em Cristo Jesus, que são aqui legendários e que estiveram também nessa live, que oraram, que jejuaram, que intercederam. Muito obrigado, Senhor. Nós sabemos que todos que aqui estiveram porque o Senhor convidou, porque o Senhor chamou e confirmou em seus corações para estar aqui reunidos conosco. Que o Senhor receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor por esse momento tão abençoado, por esse momento tão maravilhoso que aqui nós tivemos juntos. Muito obrigado por tudo. Que o Senhor Deus já esteja preparando a próxima segunda-feira, abençoando a vida dos nossos irmãos que irão dar testemunho, que o Senhor Deus possa cuidar, Senhor Deus, com que durante toda a semana, até a segunda-feira, eles possam estar na Tua presença, possam colocar diante de Ti tudo que vão falar, e assim o testemunho deles possa edificar a vida de outras pessoas que estarão aqui, até mesmo daqueles que vieram hoje para a glória do Teu nome, Senhor. Uma coisa nós pedimos ao Senhor, que
todos os convidados que aqui estiveram possam um dia não somente ser senderistas, mas também legendários, Senhor. Para te Amém. conhecer, para ter um pouco mais de intimidade com o Senhor, para ver mais a tua face, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós te glorificamos, nós te exaltamos e oramos a ti, juntos, em comunhão. A tua palavra diz que onde um ou mais estiverem lá, em teu nome o Senhor estará. E aqui eu quero, juntamente com os meus irmãos, te agradecer e te louvar no poderoso e santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aqui, o Deus meu abençoe a filho, todos. de quem eu vou falar, acabou de entrar. Ele estava trabalhando. Vocês vão ver a fotinha dele aí, é o Felipe Moura, tá? Eu espero que ele esteja aqui semana que vem também, que aí, né, ele vai estar aqui. Gente, beijo grande, obrigado. Obrigado por Valeu, todos gente. terem vindo. Boa noite, Deus pessoal. abençoe a Obrigado. todos. Beijo, Márcio. Boa noite. Até a próxima segunda, hein? Boa noite, até amanhã. Até amanhã, meus irmãos. Até às 5h30 da manhã. Exatamente. É legendário de manhã, 5h30, das 11 à 1, viu? Boa noite, obrigado. Boa noite, boa Isso noite. aí. Obrigado pela oportunidade aí. Deus abençoe vocês. Valeu, Maurição. Pode encerrar aí, Rodrigão. Sim.